todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde porque é tarde para mim, mas bom dia e boa noite aí para você que vai assistir esse vídeo posteriormente, tá? Seja muito bem-vindo mais uma vez à aula de Física. Hoje, dia 12 de maio, a gente está na 15ª semana de aulas remotas. Infelizmente ainda distanciados por causa da pandemia causada pelo coronavírus. Essa semana 15 é do segundo bimestre, relativa à semana que vai do dia 10 ao dia 14, como tá aí, tá? De maio de 2021. Ok? A aula de hoje é referente a essa semana 15 de aulas remotas. E hoje, como eu havia prometido a você, a gente vai solucionar algumas questões do livro sobre os assuntos que nós começamos nesse segundo bimestre: corrente elétrica, resistores, leis de Ohm, tá bom? Prometo ser bem objetivo, bem rápido. Então vem comigo, sem mais demora. Esse é o nosso quadro virtual da aula de hoje. Ok? A aula do dia 12 de maio, como está aí na data. Logo mais o link dessa aula vai estar disponível para você aqui nesse quadro virtual, bem como nas plataformas Google Sala de Aula e Aluno Online. E no WhatsApp também, tá? Vou postar nos grupos. Então você vai, baixa esse quadro virtual, refaz as questões no teu caderno, tá bom? Porque posteriormente eu vou juntar todas as questões em uma única listagem e pedir como devolutiva para vocês, para que eu possa gerar a nota do segundo bimestre, tá bom? Então vamos lá. Aí vamos começar com a questão 4, da página 104 do livro didático de vocês. Acompanhe a leitura. A questão fala assim comigo: cerca de 10 elevado a 6 íons de Na+, elemento chamado sódio, né? Um cátion, é um íon positivo, penetram em uma célula nervosa em um intervalo de tempo de 1 ms. O que é esse m? É um prefixo. S é de segundos, né? Então o que é que ele está falando? Cerca de 10 elevado a 6, cerca de 1 milhão de íons de sódio, né, carga positiva, fluindo através de uma célula nervosa. Cerca de 1 milhão passa pela célula nervosa num tempo de 1 milissegundos. Esse prefixo chamado mili, a gente já viu lá no primeiro ano. Eu peço que você revise os prefixos multiplicadores, tá bom? E os prefixos, os chamados múltiplos e submúltiplos, ok? O mili, ele é um submúltiplo, ele divide o número, ele não multiplica. O mili significa 10 elevado a menos 3. Então é necessário você lembrar disso aí, já que a questão não é obrigada a te informar, né? Os prefixos múltiplos e submúltiplos, eles são assuntos vistos lá no primeiro ano. Dá uma passeada aí na playlist do primeiro ano, uma das primeiras ou segunda aula você vai encontrar aí, tá bom? Então, cerca de 1 milhão de cátions de sódio, né, penetram numa célula no intervalo de tempo de 1 vezes 10 elevado a menos 3, 0,001 segundos, tá bom? Atravessando sua membrana. Calcule, olha o comando da questão, calcule a intensidade da corrente elétrica. A gente sabe que, revisando aí de aulas anteriores, tá? Se tu não assistiu, eu vou deixar o card aqui em algum lugar, porque você vai ficar boiando nessa aula se você não tiver assistido as aulas anteriores, onde a gente viu como calcular a intensidade da corrente elétrica. Corrente elétrica é o movimento ordenado dos portadores de carga,
sejam eles cátions, ânions, positivo ou negativo, ou elétrons, por meio de um condutor metálico, né? Então a gente viu como calcular, a gente viu que tem uma fórmula, e a fórmula é essa que eu vou colocar aqui. Assim que o meu computador deixar, ele está muito lento. Pronto. Vamos lá. I de intensidade da corrente elétrica é igual a divisão de duas coisas. Pessoal, o que é? Como eu posso calcular a intensidade desse fluxo de carga positiva? Basta eu contar quantas cargas estão passando num certo tempo. Então é quantidade de carga Q sobre delta T, tá bom? Delta T, que é o intervalo de tempo. E a gente viu aí no primeiro bimestre que a quantidade de carga elétrica, esse Q que fica aí no numerador, ele tem uma fórmula, é N vezes E, o número de carga que está passando vezes a carga elementar, quanto vale 1. Isso dividido por delta T. Então é isso que a gente vai fazer. Vou tirar esse intermediário aqui. A gente vai calcular o I, a intensidade da corrente elétrica. Quantas cargas, quanto de coulombs passam por segundo, né? Quantos amperes? N é o número de carga que está passando. E aí você tem essa informação do enunciado da questão. Vou até destacar aqui, ó. No enunciado ele disse que cerca de 10 elevado a 6 íons. Então essa é a quantidade de carga que está passando, né? O número de cátions, né? De carga positiva. Esse é o N. Número de carga que está passando, número de portadores de carga. Vou colocar aqui 10 elevado a 6. 10 elevado a 6 no lugar do N. E o E é quanto vale um portadorzinho de carga desse. Quanto vale um cátionzinho desse? Qual é a carga de um cátion, né? De um ânion? Positivo ou negativo, seja ele qual for, a carga vale isso. Carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso nunca muda, né? A gente viu na primeira etapa. Então, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E o tempo em que isso acontece, ele também nos deu no enunciado. 1 milissegundos. Então eu vou colocar 1 vezes 10 elevado a menos 3, que é o significado desse prefixo, né, que é um submúltiplo. 10 elevado a menos 3 segundos, né? Então aqui em cima está em coulombs e aqui embaixo está em segundos. Coulomb por segundo, carga por tempo. Isso vai me dar, essas duas unidades juntas, a comunidade científica batizou de ampere, tá bom? Então a unidade de carga de intensidade da corrente elétrica, tá bom? É amperes. Então vamos só calcular. Né? Colocar esse número aqui para frente, para as potências ficarem bem próximas. Tá aí. Então a gente vai pegar número com número, potência com potência. Então é como se a gente pudesse tirar 1,6 e deixar aqui fora. E o 1 também, ó.
como se eles fizessem parte de uma outra fração aqui fora, né? As potências ficam todas juntas e os números ficam todos juntos. Então vai ficar desse jeito aí. 1,6 dividido por 1. E aí as potências a gente aplica a propriedade da multiplicação e da divisão de potências que têm a mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Se a potência estiver multiplicando. Se estiver dividindo, repete a base e diminui os expoentes, tá bom? Então vamos lá concluir esse cálculo. A intensidade da corrente elétrica vai ser 1,6 dividido por 1, é o próprio 1,6. Vamos resolver aqui em cima primeiro, ó. 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a menos 19. Repete a base, diminui não, soma os expoentes, né? Então vai ficar 6 somado com menos 19. Vai ficar 6 menos 19. 6 menos 19 acaba dando menos 13. E agora a gente tem uma divisão de potências com a mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo. Então vai ficar menos 13, diminuindo, cuidado com o jogo de sinais. O de baixo já é negativo. Tá? Então fica menos 13 menos o menos 3. Que é essa potência aqui de baixo. Eu já posso tirar ela. E resolver aqui nos expoentes. Esse menos com esse menos dá mais. Fica menos 13 mais 3. Isso fica menos 10. Ok? 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 amperes. Então isso é uma corrente elétrica muito baixa. Isso é quase zero. Existe corrente elétrica passando pelas nossas células nervosas, mas ela é muito insignificante. Beleza? Então vou colocar aqui em negrito. E vou colocar a moldura. Essa é a nossa resposta. Recapitulando, pessoal. Peguei a fórmula de intensidade da corrente elétrica. I é igual a quantidade de carga dividido pelo tempo. A quantidade de carga é N vezes E. O N é o número de elétrons ou o número de prótons, né? No caso aí a carga é positiva, é um cátion. 10 elevado a 6. E o E, essa carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Substituir os dados. E aí foi só calcular matemática básica, né? Usar da matemática básica. Tranquilo? Prosseguindo. Página 104, questão 5. Essa questão a gente já resolveu em aulas anteriores. Eu não dei a resposta, por isso que eu trouxe ela aqui de volta. Mas eu induzi você a calcular. É muito simples de fazer. Ela fala sobre a lei dos nós. A quantidade de corrente que chega no nó tem que ser igual à quantidade de corrente que sai. Em outras palavras, não se perde corrente elétrica. Ok? A soma das correntes elétricas que chegam em um nó tem que ser igual à soma das correntes elétricas que saem desse nó. Vamos ler a questão. A figura ilustra fios de cobre interligados. Então é como se tivessem dois fios ligados por um terceiro, conectando eles dois, né? No fio de cima vem 10 amperes, no fio de baixo vem 20 amperes, ó. E aí eles dois são conectados aqui por esse ramo, né? Dá para você ver então que esses pontos de conexão, aonde está o meu mouse, ó, tá? Esses pontos de conexão aonde está o meu mouse aí são os nós. É aonde se juntam os fios, beleza?
Então, se o enunciado nos pede o seguinte, comando da questão, considerando as intensidades e os sentidos das correntes elétricas indicadas, calcule o I1 e o I2. Quanto é que vale o I1 e o I2? Então a gente pode perceber que o I1, vou colocar aqui, I1 vai ser igual, olha só, a soma dessas duas correntes. Você pode reparar que o I1 ele vai ser a união dessa corrente que veio de cima, 10 amperes, com essa corrente que veio de baixo, 8 amperes. Ó. 10 com 8, 18. Simples assim. Essa é a lei dos nós. A primeira lei de Kirchhoff, que a gente vai ver lá no final do bimestre, tá? Então vai ser 10 mais 8, resultando assim em 18 amperes. Beleza? O raciocínio é bem parecido para calcular o I2. I2 vai ser igual, cuidado, não vai ser mais uma soma. Você pode perceber que o nó por onde o I2 sai é um nó divisor, não é um nó que soma as correntes, é um nó que divide as correntes, né? Então se está chegando 20 amperes nesse nó e para cima indo 8, para baixo veio quanto, né? Então a gente pode dizer o seguinte, 20 amperes é igual a 8 que foi para cima, mais o nosso I2 que veio para baixo. O nosso I2, né? E aí você passa o 8 pro outro lado, ó, recapitulando. Chegou 20 amperes nesse nó. Foi 8 amperes de corrente elétrica para cima. Então veio quanto para baixo? O resto dos 20, né? Se foi 8 para cima, veio 12 para baixo. Então 20 é a soma do 8 com o I2. A gente passa o 8 pro outro lado. Ele passa diminuindo, fica só o I2. I2 vai ser igual a 20 menos 8. I2 é igual a 12. Ok? Que eu quero que vocês notem o princípio da conservação das cargas elétricas. Tá chegando um total de 30. Se você notar, eu vou até destacar aqui, ó. Tá chegando 10 amperes. Tá certo? Tá chegando de fora aqui. 10 amperes com mais 20 amperes. Tá chegando 30 amperes de fora para esse circuito. Então tem que sair também 30 amperes. Quanto é que vale o I1? O I1 vale 18. Quanto é que vale o I2? O I2 vale 12. Se você somar 18 com 12, tem que dar a mesma quantidade de corrente elétrica que entrou. Deve sair. Não se perde, tá certo? Próxima questão. Aí já vai entrar o conceito de resistência elétrica, nossa última aula. Acompanhe a leitura. O diodo semicondutor é um componente eletrônico usado, por exemplo, na conversão de corrente alternada em corrente contínua. A corrente contínua, pessoal, é essa corrente que é sempre a mesma intensidade. O próprio nome está falando. Uma corrente constante, uma corrente contínua. É a corrente que sai de uma bateria, por exemplo, de uma pilha. Já essas correntes que tem nas nossas tomadas, elas são corrente alternada.
que fica mudando o tempo todo de sentido. Ok? Só título de curiosidade aí para vocês. Continuando a ler. A curva característica de um determinado diodo de silício está representada a seguir. Aí você pode ver que no eixo horizontal você tem a voltagem, né? O potencial elétrico. Diferença de potencial elétrico, a voltagem. E no eixo vertical você tem a amperagem, a corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica. Tá bom? Em amperes. Beleza? Vamos ver o que é que ele quer da gente. Item A. A partir de que valor de U esse diodo começa a conduzir corrente elétrica? Basta você olhar para o gráfico e interpretar. Olha só. Eu vou até pegar uma setinha aqui para poder ficar apontando, para que vocês possam me entender melhor, tá? Para ser mais didático. Então, olha só. Aqui a gente tem 0, tá bom? 0 volts e 0 amperes. Aí ele aumenta a voltagem, ó. Cada quadradinho desse é 0,1, se você notar. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Ainda está no 0 amperes. Não tem corrente elétrica. Então é como se ele estivesse aumentando a voltagem para fazer aparecer uma corrente elétrica. Mas ela ainda não veio. Então, até 0,5 não tem. 0,6, 0,7, olha só. A partir de 0,7 volts, começa a existir corrente elétrica. A corrente elétrica sobe, cresce, aumenta a corrente elétrica. Então, a partir de 0,7, 0,5, 0,6, 0,7. Tá bom? Então vamos lá responder o item. A partir de que valor de U esse diodo começa a conduzir corrente elétrica? A gente vai botar a partir de U igual a 0,7 volts. Podia deixar só o V de volt, né? Ok? A partir de 0,7 volts. E o item B? Qual é o valor de R1 da resistência 1, de sua resistência quando U é igual a 1,2 volts? E o valor de R2 quando U é igual a 1,4 volts? Então é necessário que você lembre o que é resistência. Resistência, algo descoberto por George Simon Ohm, como a gente falou na última aula. Graças a ele, em homenagem à unidade de resistência ao Ohm, aquela letra grega, o ômega, R de resistência é igual à divisão do U, voltagem, pelo I, corrente elétrica, RUI, tá bom? Então, é essa fórmula que a gente vai usar 2 vezes, fazendo 2 cálculos. Vamos lá para o primeiro. Vou colocar aqui então. Né? R1 R1 vai ser igual, quando U é igual a 1,2 volts. Vamos olhar no gráfico quanto é o I. Pegar a setinha aqui de novo. 1, 1,1, 1,2. Aí você sobe. Opa! Bem aqui. Né, ó. 1,1, 1,2. Aí você sobe, encosta no gráfico e vê quanto é
que vai dar em amperes a corrente ali, ó. Em cima do 5, né? No eixo vertical, você pode reparar que cada traço desse é um unitário. Então aqui é 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando é 1,2 volts, a gente vai ter 6 amperes. A gente coloca aqui. E aí a gente está descobrindo quanto vale a resistência 1, R1. Tira a vírgula, coloca um 0. Divide em cima e embaixo por 12, né? Simplifica. Divide por 12 em cima e embaixo. Isso acaba dando 1/5. Se você dividir, 1 dividido por 5 dá 0,2. Aí a gente tem que procurar lá no alfabeto grego, letras gregas, a unidade, é a última letra do alfabeto grego, o ômega. Ohm. Pronto. Esse é o valor da resistência quando a voltagem é 1,2. Só que ele também perguntou quanto é que vale o R, né, que ele chamou de R2, quando a voltagem é 1,4. Então a gente vai usar o mesmo princípio, tá? Eu vou até copiar aqui de um para o outro. Que eu vou chamar de R2. A voltagem, né? Agora é 1,4. A gente vai ter que olhar lá no gráfico quanto é que vale o I. A corrente elétrica, quanto vale a corrente elétrica quando a voltagem é 1,4. Vamos lá. 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Aí você sobe, encosta no gráfico. É o valor máximo aqui, ó. Se você for olhar a corrente elétrica, leva para a corrente elétrica e isso dá 10 amperes. Tá bom? Então a corrente elétrica é 10 amperes quando a voltagem é 1,4. Fazendo o mesmo passo a passo aqui, tira a vírgula, coloca um 0. 14 dividido por 100, divisão por 100, né? Por 10, por 100, por 1000, basta deslocar a vírgula de volta. Então isso vai ficar, a vírgula que está aqui, 14,0, né? A vírgula vai andar duas casas de volta, vai ficar 0,14. Ohms, né? Pronto. Descobrimos o R1 e o R2. Ok? E aqui é só a título de curiosidade para vocês. Se tivesse um terceiro item perguntando: esse diodo possui um valor de resistência que é ôhmico, o que significa isso? Um valor de resistência constante. Não tem, né? Você viu aí que a gente aumentou a voltagem, a corrente também aumentou, mas não aumentou na mesma proporção. Porque a resistência era para ter dado igual aqui, caso ele fosse um resistor ôhmico, tá bem? Entendido? E aí eu finalizo a nossa aula mostrando aqui, apresentando para vocês a segunda lei de Ohm. O que é que ela nos fala? O que é que ela nos diz? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui.
para poder ver a definição inteira. Ó. Pronto, segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm nos fornece a resistência elétrica, então é uma outra fórmula, é um outro modo de calcular a resistência elétrica de um condutor, de um material, tá bom? Só que agora não com base em elementos externos, em grandezas externas, como corrente elétrica e voltagem, né? Agora com base em grandezas internas do condutor, como aqui, ó, a área do fio, né, a grossura dele, o comprimento do fio e o material de que ele é feito. Então, a segunda lei de Ohm nos fornece a resistência elétrica, tá bom? De um condutor em função de quê? Do material de que ele é feito. Deixa eu botar em itálico aqui. Material de que ele é feito. Do seu comprimento e da área de corte do fio, a área da secção transversal, a área de corte do fio. Então é isso. Olha a fórmula aí, pessoal. R de resistência é igual a Rho, letrinha grega, que indica de que o material é feito. A resistividade do material. Isso depende do material. E a questão muitas vezes tem que lidar. Que existe uma infinidade de materiais. Condutor, o fio, se for de cobre, se for de ouro, se for de prata, platina, enfim, alumínio. Existem uma infinidade de materiais, você não é obrigado a decorar a resistividade de cada material. Tá bom? O quanto o material permite os elétrons passarem. Isso é a resistividade, tá bom? L é o comprimento do fio. E aqui está errado, não é A, não é I. É A de área. Deixa eu corrigir aqui. A área de corte do fio, a área da secção. Se você cortar assim, ó, é essa área azulzinha que está aqui embaixo. Tá? É a área de corte do fio. A área por onde os elétrons vão passar, como se fosse uma peneira. A área de corte, ela é dada em metro quadrado. Metro quadrado, tá? Metro quadrado. É isso. A gente não vai exercitar essa lei hoje, mas na próxima aula, muito provavelmente eu vou começar, para relembrar essa nossa aula de hoje, eu vou começar com alguma questão sobre ela e dar prosseguimento ao conteúdo. Beleza? Nossa próxima aula, deixa eu ver qual é a data aqui. Daqui a 7 dias, né? 19. Ainda não é a última do mês. Lembrando que a nossa live eu remarquei para dia 26, ó. Nossa última quarta do mês, por causa da semana da matemática que foi na primeira semana do mês, né? Na primeira quarta do mês aí pegou a semana da matemática para não chocar as ações da semana da matemática com as nossas lives. Aí eu optei por remarcar nossa live, última quarta-feira do mês. Esteja junto comigo, tá bom? Conselho, resolva aí as questões novamente no seu caderno. Não deixa para depois, não deixa acumular. E eu estou à sua disposição aí para tirar suas dúvidas no WhatsApp, no Aluno Online e no Google Sala de Aula, Google Classroom. Ok? No mais, se cuidem, fiquem com Deus. Quanto antes a gente vai estar de volta presencialmente. Tchau, tchau.